Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 20 da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal. Quem já estava esperando? João Paulo, Ana Tereza, Sávio. Bom dia, Vitor, Alice, Ariane, Nayane, Sabrina, Jorge Gilmar aparecendo ali, o Vitor também, Natália. Tranquilinho com todo mundo? Graças a Deus, então. Hoje nós vamos para a nossa aula 20. Estamos terminando o curso, né? Ou seja, depois dessa aula só vai faltar 4, né? Para a gente finalizar. Então, hoje a gente vai começar a equação de Laplace, que é a última EDP que a gente precisa ver, na verdade, né, no curso da nossa ementa. Então, a gente vai falar a respeito de Laplace hoje. E aí, vocês leram a aula? A Ana Tereza balançou a cabeça ali, não? Nayane falou que sim. É interessante ter lido a aula, porque assim como a gente fez na equação da onda, a gente vai dividir o caso de Laplace aqui em 4 casos, né? Ou seja, a equação da onda era 2, né? Laplace aqui a gente vai ver por que é 4, né? Porque a gente vai pegar condições de fronteira e a gente vai resolver o problema com as condições de Dirichlet num retângulo. Então, é de se esperar que o retângulo tenha 4 lados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 3 lados como sendo a função nula, a fronteira do retângulo, e um lado como sendo uma função não nula. Então, o problema geral consiste em quê? Em somar todos esses casos. Ou seja, lembra da equação da onda que dava seno vezes cosseno e depois seno vezes seno? Que era a soma dos dois casos, né? Aqui, a gente vai ter um somatório um pouco maior, porque vão ser 4 problemas, né? Ou seja, não vai ser 2 problemas. Então, Laplace por isso que a gente vai demorar mais aula, a gente vai fazer um caso por aula, né? Na aula 20, 21, 22 e 23, a gente vai percorrer esses 4 casos da equação de Laplace no plano, com as condições de fronteira, né? No retângulo, com as condições de Dirichlet, e na aula 24 a gente faz o caso geral, a gente vai juntar tudo que a gente viu e para poder fazer o fechamento do curso. Tranquilo? Podemos ir? 10 e 3, nós somos 3, 6, 9, 12, né? Tá escrito 14 aqui, mas eu acredito que 2 é referente a eu, né? Então, Caio chegando. A aula, aqui é o finalzinho da aula passada, né? Hoje é a aula 20. Quem tá chegando aqui? José Vitor, José Igor. Então, a aula 20 do dia 25. Então, hoje a gente vai falar a respeito de a equação de Laplace e, como eu estava comentando para vocês, a gente vai ter 4 casos para a gente poder permear a equação de Laplace. Então, hoje a gente vai ver o primeiro dos casos. Quem leu o conteúdo aí achou o quê? O modus operandi é praticamente o mesmo, né? Ou encontrou dificuldade quem leu o conteúdo? Não teve dificuldade? Bem parecido, Nayane falou. Porque qual que é a diferença aqui? A diferença aqui, a gente vai mudar a variável, né? A gente chamar x de x e y de y, né? Antes a gente estava usando uma x de x e uma t de t, né? Porque lá dependia o quê? Dependia da posição e do tempo, né? Aqui, como eu vou pegar no plano, vai depender da posição xy no plano, no retângulo, né? Então, eu não vou usar a variável t, eu vou usar a variável xy tradicional do plano cartesiano. Então, no meu primeiro caso da equação de Laplace, tá aqui, né, para terminar nosso curso, é a última coisa realmente que a gente vai fazer.
para terminar o nosso curso, nós vamos ver a nossa última EDP, que é a equação de Laplace no plano. Esse problema aqui, como que a gente reformula esse? Na verdade, essa equação aqui é chamada de um Laplaciano. Laplaciano aqui, no caso, é um operador diferencial que age sobre essa função U. E aqui, onde que aparece essa equação de Laplace? Aqui tem a equação de Laplace no plano, mas você poderia estender essa função de duas variáveis aqui para três variáveis e fazer a equação de Laplace no espaço, por exemplo, né? A U dependendo de x, y e z, um ponto no espaço. Mas aqui, no nosso caso, vamos pegar na região no plano. Então, pode-se mostrar que o potencial elétrico dado por essa função que depende de x e de y, ou seja, depende da posição em uma região em que a ausência de cargas elétricas satisfaz essa equação diferencial. Assim como a equação do calor, assim como a equação da onda, eu não estou entrando no mérito de como que é formulada a EDP para o problema em si. Eu estou aqui ensinando para vocês o método de separação de variáveis e como que a gente faz para poder encontrar a solução analítica dessas EDPs. Como chegar nessas EDPs é outra história, ok? É outra história que não cabe aqui a gente falar do curso, né? O porquê que a equação de Laplace é dada dessa maneira para esse problema físico aqui. Então, essa equação ela é chamada equação de Laplace no plano. Então, como eu comentei para vocês, existe o caso espacial. A gente não vai falar dele aqui, mas ele existe. Então, como que a gente vai solucionar esse tipo de problema? E que condições de fronteira a gente vai colocar para esse problema? Ou seja, quais são as condições de contorno que eu preciso? Então, para encontrar a solução dessa equação de Laplace, nessa região, aqui, ó, o que eu vou conhecer? Ó? Sendo conhecidos os seus valores na fronteira. Então, aqui eu vou precisar, como eu estou na região do plano, a fronteira de uma região do plano, a gente poderia pegar como sendo um polígono, por exemplo. Qualquer região do plano é delimitada por um determinado polígono, né? Ou por curvas. Nesse caso aqui, a gente vai pegar o problema mais simples, que é o problema de Dirichlet, que vai ser num retângulo. Então, a fronteira de um retângulo são 4 segmentos de reta. Então, por isso que eu falei para vocês que eu vou dividir o caso, a equação geral de Laplace, em 4 casos. Ou seja, uma fronteira do retângulo não nula e as outras nulas, e depois eu somo todas elas, que seria o caso geral. Então, aqui, ó, como a gente fez para a equação da onda, nós vamos dividir o meu problema em 4, ok? Juntamente com as 4 condições iniciais. Ana Veloso chegando. Bom dia, Ana. Então, o que acontece? Aqui, essas condições iniciais aqui, a gente vai chamar elas condições de fronteira. Então, a gente vai ter 4 problemas, que eu chamei de caso 1, caso 2, caso 3 e caso 4, beleza? Então, cada um vai apresentar somente uma condição de fronteira, ou seja, o retângulo tem 4 fronteiras, né? Então, o que acontece? Eu vou pegar essa aqui diferente de 0 e vou pegar as outras todas como sendo 0. E depois eu vou fazendo a rotação. Caso 2, caso 3, caso 4, ok? Uma diferente de 0 e sempre as outras sendo 0. Então, depois, quando eu somo tudo, a minha solução geral vai ser a soma das 4 soluções dos problemas apresentados. Então, na aula de hoje, a gente vai ver apenas o primeiro, beleza? Que é o caso 1. Tá, aqui eu coloquei um desenho para poder mostrar para vocês o que significa onde que eu tô, né? A região eu tenho um retângulo, né? Um retângulo é dado por essa expressão aqui algébrica, né? São os pontos x, y do R2. De forma que o x está entre 0 e A, e o y está entre 0 e B. Então, aqui é um retângulo de lados A e lado B. Aí você pergunta, por que você colocou ele aqui na origem, né? Se ele tivesse em qualquer outro lugar do plano, em qualquer outra posição, você poderia achar um semelhante a ele aqui, ó, e colocar ele nessa posição, ok? Não perde generalidade o fato dele estar encostado aqui, ó, nos eixos. Beleza? Ele poderia estar em qualquer outro lugar. Então, aqui o que acontece? Eu tenho essa fronteira aqui de baixo. Essa fronteira aqui, vocês concordam que é uma função que depende só de x aqui embaixo? Porque o y aqui, ó, eu estou sobre o eixo do x, o y aqui vai valer sempre 0, né? Beleza? Então, por isso que eu estou chamando de G2 de x. Aqui nessa fronteira, o x está fixado, tá vendo? O x está fixado no A. E o y, ele está livre para ir de 0 até B. Não é isso?
Então, por isso que eu chamei essa função aqui de f1 de y. Essa fronteira aqui de cima concorda que o B está fixado, o y está fixado no B e o x está livre para variar de 0 até A? Então, por isso que eu chamei de uma G1 de x. E, por último, essa outra fronteira aqui, ó. Quem está fixado agora é o meu x, o x vai valer 0 sempre, né? E o y vai estar livre para poder ir de 0 até B. Por isso que eu chamei de F2 de y. Então, esse aqui são as minhas fronteiras para o meu retângulo, ok? São funções que dependem só de x, tá vendo? Dois casos aqui que dependem só de x e dois casos que dependem só de y. Aí você poderia perguntar, e se esse retângulo tivesse na posição assim, né? Concorda que existe um equivalente a ele aqui? Basta fazer o quê? Além de translação, eu preciso rotacionar, né? Mas sempre vai existir. Então, por isso que não perde a generalidade eu tratar o caso dessa maneira aqui. Então, a equação geral de Laplace vai ser o quê? Vai ser a minha EDP, juntamente com minhas 4 condições de fronteira, ou de contorno, ok? Que a gente apresentou aí em cima. Ficou claro o problema? Beleza, então agora nós vamos entrar no cerne da questão, em que a gente vai resolver o primeiro caso. Eu vou zerar essas 3 aqui, ó, e vou deixar só esse lado aqui, ó. Só esse lado aqui diferente de 0, ó. Vai ser o meu caso 1, ou seja, eu vou ter só uma f de 1 de y. E as outras eu vou zerar essa, vou zerar essa, vou zerar essa. Vai ter um desenho aqui embaixo, eu acredito que tem um desenho, eu acho. Aqui, ó. O problema, tá vendo? Eu vou considerar só uma fronteira, tá vendo? Só do lado direito e vou zerar as outras. Aqui tá dado, tem um desenho, né? Beleza? Esse desenho aqui, tá vendo que eu deixei... Pode falar, Vitor? Faz diferença qual que você vai escolher? Não. Aqui eu escolhi o caso 1 para ser esse aqui, mas você poderia escolher o caso 1 para ser esse, por exemplo. Não faz diferença, porque depois você vai somar todas elas, entendeu? A solução geral vai ser a soma de todas. Então, o fato de você ter escolhido como sendo o caso 1 essa aqui não vai fazer diferença. Logicamente, eu escolhi o caso 1 e o caso 2, os casos mais simples, porque não vai precisar de uma determinada translação numa exponencial que vai acontecer lá para frente, mas não vamos pensar nisso por enquanto, não. Vamos pegar o caso 1 como sendo esse, e depois eu acredito que vai ser esse, ou vai ser esse, eu não lembro de cabeça qual que é, mas eu escolhi os 2 primeiros de forma que eles fossem semelhantes, e os 2 últimos de forma que fossem semelhantes também, o tipo de resolver, ok? Então, não faz diferença qual que você vai chamar de caso 1 ou caso 2, mas para efeito didático, apresentar os mais simples primeiro é melhor, então por isso que eu escolhi dessa maneira. Tá, então, esse aqui é meu caso 1, tá vendo que eu zerei as outras 3 fronteiras, eu deixei até inclusive sem colocar esse traço azul, elas são zeros aqui, e só vai acontecer alguma coisa que depende de y nessa fronteira aqui, desse lado de cá. Então, esse é meu problema 1. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o método de separação de variáveis aqui nesse problema. Então, aqui, ó, para vocês verem, eu tenho a minha EDP e tenho 4 condições iniciais, digamos, né, que são as de fronteiras. Essa aqui, eu vou deixar ela reservada lá para o final para determinar os coeficientes da série de Fourier que possivelmente deve aparecer. Essas 3 primeiras aqui, tá vendo que eu tenho 2 condições aqui que se aplica quando o y, por exemplo, vale b e quando o y vale 0 e o x está fixado, tá vendo? Essa e essa. Então, eu vou escolher as minhas condições iniciais de forma que eu vou tentar reaproveitar o que a gente fez lá na equação do calor. O primeiro problema que a gente resolveu. Lembra? Só existia solução diferente de 0 se o lambda fosse maior do que 0 e valesse n ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado. Aqui o meu L vai se transformar em um determinado B, a gente vai ver mais para frente, mas eu vou tentar o quê? Reformular meu problema de forma que eu vou aproveitar conhecimentos anteriores que eu tenha.
Então, eu tenho as minhas 4 condições aqui que eu vou utilizar, que são as condições iniciais ou de fronteira, juntamente com o EDP. Então, como que fica o método separação de variável para esse caso? Então, a primeira mudança que vocês podem observar aqui, que minha U agora não vai depender de x e t, ela vai depender de x e de y. Por quê? Porque os pontos que eu pego aqui na minha região, eles têm coordenada, logicamente, x, y. Ok? A minha solução, ou seja, a minha U que eu vou procurar para poder resolver esse problema aqui, ó, a minha função U é uma função que depende da posição x e y do retângulo. Então, não é xt agora. Eu não tenho a variável temporal aqui nesse problema de Laplace, beleza? Eu tenho apenas relacionado com a posição no plano. Bom, dito isto, eu vou falar o método de separação de variáveis, eu vou falar que essa função aqui, que depende de 2 variáveis, é igual às funções do finalzinho do curso de cálculo 2, né? Só que lá a gente chamava de f de xy, né? Aqui eu estou chamando u de xy, mas é uma função de 2 variáveis. Então, eu vou falar que é uma multiplicação de uma coisa que depende só de x vezes outra que depende só de y. Ok? Então, aqui é o x grande de x vezes o y grande de y. Esse y grande de y aqui faz o papel do t grande de t pequeno, né? Lembra do tempo lá? Das equações da onda e do calor que a gente estava estudando? Então, agora vai ter um y de y. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou derivar e vou substituir na minha equação, não vou? A minha equação é essa aqui, ó. Gabriel Luiz chegando. Então, eu vou derivar isso aqui 2 vezes em relação a x. Tá vendo? Aqui eu já separei. E aqui, observe a primeira mudança que a gente tem. Lembra que eu pegava essa coisa sempre como sendo menos lambda? Por que eu não peguei menos lambda agora? Vamos ver por que eu não peguei menos lambda? Por causa esse problema aqui, ó, esse menos que aparece aqui, ó, era exatamente porque você passou essa EDP para o outro lado, não foi? Quando você derivou? Vocês fizeram essa conta aí, gente? Tá tranquilo para todo mundo? Por que isso aqui, quando deriva 2 vezes, substitui, vai dar isso? Gilmar falou que sim, Vitor também. O pessoal do chat também pode manifestar. Então, o que acontece? Esse menos aqui, ó, quando você pega, aqui logicamente eu vou ter 2 EDOs, uma dependendo de x, tá vendo? De segunda ordem, uma dependendo de y, de segunda ordem também. Aí o que acontece? Para EDO, o problema, logicamente esse problema aqui ele vai ramificar em 2 problemas, né? Que eu chamei de problema A e problema B. Um problema A em x, ou em x não, em y, e um problema B aqui em x, tá vendo? Tá na outra página. Mas aí, por que eu escolhi aqui como sendo lambda positivo e não menos lambda? Porque quando você usa essas 2 condições iniciais aqui, ó, você tem o x, ó, u de x, y, como sendo x de x vezes y de y. Se você pega u de x, b igual a 0, o que vai ter? Vai ser o x de x vezes o y de b, não é? O x de x não pode ser 0. Então, o y de b tem que ser 0. E a outra condição que eu tenho é quem? É o de x 0, que é a outra fronteira, lá de baixo ali, bem em cima do eixo do x, beleza? O que é isso aqui? É x de x vezes y de 0, né? Porque o y aqui é 0. Então, logicamente, como esse aqui também não pode ser 0, então sobrou o y de 0. Então, tá vendo que eu tenho as mesmas condições iniciais para o meu primeiro problema que a gente resolveu? Da equação do calor? Só que a diferença lá, que lá era x, a variável aqui era x, e esse camarada aqui era L. Não era? A única diferença? Então, por isso que aqui eu peguei lambda positivo. Porque se eu pego lambda negativo aqui, concorda que aqui ia ficar um menos? Se aqui fica um menos, eu teria que resolver esse problema aqui de novo, não teria? Então, para poder não precisar resolver esse problema diferente, eu peguei esse lambda aqui positivo. Tanto faz pegar ele positivo ou negativo. Lembra que a gente sempre fez as 3 possibilidades? Lambda maior que 0, lambda menor que 0 e lambda igual a 0. Então, por isso que eu peguei aqui, ao invés de lambda positivo ou negativo, eu peguei lambda positivo, para poder aproveitar esse combo aqui, ó.
para ficar exatamente igual ao problema que a gente já resolveu anteriormente. E a minha segunda EDO é em X, tá vendo? Esse camarada vezes esse vai passar para o lado de cá, ele vai ficar negativo, beleza? Ele vai ficar negativo. E aqui eu só tenho uma condição inicial para ele, tá vendo? Por quê? O que é U de 0y? U de 0y é x de 0 vezes y de y. Como esse aqui não pode ser 0, então sobrou para 0 quem? Esse. Que é a outra. 3 condições, lembra que eu tenho? Lembra que a outra condição, eu tenho que guardar ela para determinar os coeficientes, né? Essa condição aqui, ó. Essas 3 aqui eu já utilizei, tá vendo? Eu utilizei essa e essa aqui para o problema em y e usei essa aqui para o problema em x. Tranquilinha até aí? Então, vamos que vamos, né? Então, agora eu vou resolver o problema A do problema 1, né? E depois eu vou resolver o problema B do problema 1. Tudo isso do caso 1, beleza? Depois vai ter o problema A, o problema B do problema 1, ok? Do problema 2, do caso 2, beleza? Que é a outra fronteira, mas isso aí vai ser na próxima aula. Então, vamos lá. Resolvendo o problema A do problema 1. Então, o que acontece? Esse problema A aqui, ó, do problema 1, ele é exatamente, sem tirar, sem pôr nada, o mesmo problema da equação do calor com as condições de Dirichlet. Com as condições de fronteira homogênea. Lembra as condições de fronteira lá? A gente pegava U de 0 T igual a U de LT igual a 0, né? Que era 0 nas extremidades, né? Para encontrar o X de 0 igual a 0, que era igual ao X de L. Aquela mesma história, só que aqui agora eu estou na variável Y. E o L aqui da história, quem está fazendo o papel do L é o B. E quem está fazendo o papel do T aqui é quem? O Y. Beleza? Então, o que acontece? O único valor de lambda que a gente obtinha a solução não nula era exatamente esse valor aqui, ó. Era alfa ao quadrado, que valia n ao quadrado, π ao quadrado, só que lá era L ao quadrado, né? Aqui não é L, aqui é B. Então, a minha solução é dada por... Lá era xn de x, não era? Só que agora aqui vai ser yn de y, dado por um coeficiente, a n. Observe que eu estou utilizando aqui os camaradas maiúsculos. Vocês vão ver por quê, né? Eu vou percorrer o alfabeto aqui com os camaradas maiúsculos para a equação de Laplace. A n vezes o seno de nπy sobre b. A solução lá era quem? Era uma n vezes um seno de nπ x sobre L, não era? Só que aqui eu estou na variável y e o L é B. Trocou só isso. Ficou claro para todo mundo? Ficou, gente? Pessoal do chat aí? Vitor e Gilmar, eu estou vendo aqui. Agora o outro pessoal não estou vendo, né? A Ariane falou sim, a Nayane falou sim, a Alicia também. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de lambda e vou resolver o problema B. O problema B é o problema em x, né? Que era x, duas linhas. Agora vai depender de n, né? Menos lambda xn de x igual a 0. Né? Aqui é menos agora. Tá vendo que aqui ficou menos? Então, esse aqui é o problema B do problema 1. A equação característica aqui fica claro para todo mundo. A solução aqui é do tipo x de x, xn de x igual a e elevado a rx, onde esse r aqui é solução dessa equação característica aqui, ó. Tá vendo? Deriva duas vezes, substitui aqui, depois não deriva nada, coloca aqui, você vai ver que vai ficar a equação característica dessa maneira. Esse camarada aqui, ó, como ele está negativo, ele passou para o outro lado, vai ficar positivo, não vai? Então, aqui eu estou no caso de duas raízes reais distintas. Concorda? Bom, então a solução para duas raízes reais distintas, como é que era? Era uma constante vezes exponencial vezes uma raiz vezes x, mais outra constante vezes menos a outra raiz, né? Vezes x. Tá vendo? Aqui, ó, tá. Aqui tem uma raiz. Aqui tem outra raiz, tá vendo? É o R, o R1 e o R2, que são a raiz dessa equação aqui, ó. Tranquilo, gente?
Bom, o que a gente fez? Nas aulas anteriores, a gente viu que essas exponenciais aqui, a gente poderia transformar ela em seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Basta você pegar esse dn aqui como sendo bn mais cn e o en como sendo bn menos cn. Se você faz essa conta aqui, lembra que eu fiz essa conta separadamente depois? Em uma das aulas, né? A gente tentou fazer ao vivo, não ficou muito boa. Aí depois eu peguei e refiz essa conta aqui e mostrei para vocês essa equivalência do cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico com as exponenciais, beleza? Então, se você pega essas constantes como sendo essas aqui, ó, vocês vão ver que essa expressão aqui é exatamente igual a essa, porque vai cancelar alguns termos, ok? Juntar outros e assim vai. Eu tenho que colocar a minha condição inicial. Você lembra qual que é a condição inicial? Era essa aqui, não era? O x de 0 era 0, não era? Condição inicial para esse problema? Então, eu vou colocar o zero no lugar do x. Se eu coloco o zero no lugar do x, ficou cosseno hiperbólico de zero, seno hiperbólico de zero. O seno hiperbólico de zero vale quanto? Zero, exatamente. Se ele é zero, significa que o en está salvo, né? O en está salvo, né? O en pode ser qualquer coisa. Agora, o cosseno hiperbólico vale 1 no zero, não vale? Então, significa que esse camarada aqui tem que ser sacrificado, né? Porque a soma tem que dar zero. É o que está escrito aqui embaixo, ó. O dn tem que ir embora e o en está salvo. Então, se o en está salvo, então minha solução em x é dada dessa maneira. A minha solução em y, vocês lembram quem que era? Era um AN que multiplicava o seno de nπy sobre b, não era? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse AN aqui, esse EN aqui, vou multiplicar os dois, que são constantes. Chamei de Fn. Escrevi o x primeiro, isso aqui é só questão, porque eu troquei de lugar, né, a multiplicação, só porque tem x aqui primeiro, né, e y depois. Então, essa aqui é a solução em y, eu multipliquei o xn de x vezes o yn de y não nulos que eu consegui encontrar. Beleza? Então, ficou o quê? Ficou Fn, que é o coeficiente, a multiplicação do AN vezes o EN, vezes o seno hiperbólico, né, que é a solução que sobrou daqui, do caso do N, tá vendo? Porque o dn teve que ser sacrificado, então essa parte aqui morreu. Então, sobrou só essa, né? Então, sobrou essa. Multipliquei, chamei de U1, tá vendo o 1? Porque o 1, porque é a solução do primeiro caso, né? A fronteira do lado direito do retângulo. E agora, ficou clara a solução para todo mundo? Agora falta determinar o Fn, né? Mas para isso, eu uso essa carta na manga aqui, ó, que eu não utilizei ainda, lembra? Lá em cima, eu utilizei 3 para poder fazer as condições iniciais, 2 para fazer o problema em Y e 1 para fazer o problema em X, e essa quarta camaradinha aqui estava guardada, né? Ou seja, eu não usei ela. Então, quando você pega o F1 de Y como sendo U de A a Y, tá vendo que o X está fixado no A. O Y pode ser qualquer coisa entre 0 e B. Então, vai ficar o quê? Vai ficar uma formiga aqui caminhando sobre o teclado. Vai colocar A no lugar do X, tá vendo? Ó, esse camarada aqui eu vou trocar por A. Beleza? Troquei por A. E o Y fica quieto, né? Ficou claro aqui, gente? Bom, concorda que isso aqui tudo é um número? Uma vez que você substituiu o A no lugar do seno hiperbólico, o seno hiperbólico dependia de X. Mas uma vez que você colocou A no lugar do X, isso aqui virou um número, não virou? O seno hiperbólico dessa coisa aqui, ó, N, π, A sobre B. Virou um número. Então, essa coisa toda aqui vai ser o coeficiente de Fourier da série dos senos da função F1 de Y. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma extensão ímpar dessa função F1 de Y. Então, essa coisa toda aqui, ó, que é o coeficiente, são os coeficientes da série de Fourier do seno. Então, se você faz uma extensão ímpar de F1, vai ficar o quê? Como F1 é ímpar, o seno também é ímpar, então vai ficar duas vezes, não vai?
Então, por isso que aqui já ficou duas vezes, tá vendo? Aqui seria 1 sobre L. 1 sobre L, mas o L aqui da minha história é o B, não é? Integral de 0 a L, que seria de 0 a B, vezes F1, vezes o seno. Então, essa coisa toda aqui, esse coeficiente, é dado dessa maneira. Agora, o que eu faço para extrair o Fn? Passa isso para cá dividindo, né? É um número, não é? Então, ficou Fn 2, esse 2 está aqui quieto, né? O B também ficou quieto, e 1 sobre isso, né? 1 sobre isso. Passou para o outro lado dividindo na integral, beleza? Integral de 0 a B, F1 de Y, seno de N πy sobre B dy. Pronto. Então, a minha solução é dada por essa fórmula aqui, ó, o 1. E o meu coeficiente é calculado por essa fórmula. Ok, gente? Tá bem pro pessoal do chat aí também? O Vitor fez um joinha ali, o Gilmar, tô vendo. O Vitor e o Gilmar eu sempre tô vendo aqui, né? A expressão deles. Agora o pessoal do chat que eu não consigo captar. É, Ariane, alguns falou ok aqui, Gabriel. Ana Veloso também. Caio Cantuária deu um joinha aqui. Então, beleza. Então, vamos ver um exemplo de como é que ficaria isso. Gabriel falou tudo certo aqui. Eu tenho aqui a minha EDP, equação de Laplace. Aqui eu peguei a minha função que depende de y, né? Essa aqui é meu f1 de y, né? Da história. Uma função que depende de y. Beleza? Ela vale y. A identidade, né? Se o y tiver entre 0 e 1, e depois vale 2 menos y, que é decrescente, né? Entre 1 e 2. E aqui zera, tá vendo? Zerei lá na parte de cima do retângulo, zerei o lado esquerdo do retângulo, em cima do eixo do y, zerei embaixo, em cima do eixo do x. Eu fiz até um desenho para isso aqui, eu acho. Aqui, ó. Tá vendo? Esse desenho aqui é a fronteira que eu estou procurando, tá vendo? No meu caso aqui, o meu A vale 3 e o B vale 2, por quê? Aqui, ó, tá vendo? Como que eu identifico onde é que é esse camarada aqui é o A, né, da história, o 3, e o Y aqui, ó, é 2, tá vendo? O Y é o Y, que seria o B, né? O B, então, isso aqui é um retângulo de dimensões 3 para X e 2 para Y. Então, aqui nessa fronteira aqui, ó, que é o caso que a gente está considerando, eu tenho esse desenho, tá vendo? Essa função aqui, ela vale identidade, isso aqui é identidade, tá vendo? Seria a reta y igual a y, não, né? Y igual a y, f1 de y igual a y, beleza? f1 de y igual a y, seria esse pedaço aqui, ó. E depois decrescente, tá vendo? Essa parte aqui é quem? É 2 menos y, tá vendo? Que vai de 1, esse 1 aqui, ó, até 2. Aqui de 0 até 1. O x varia de 0 a 3, tá vendo o x variando de 0 a 3? Esse aqui é o eixo do x, esse aqui é o eixo do y. O y varia de 0 a 2. Ficou claro, gente, o desenho? Então, o que acontece? Eu vou querer resolver o meu problema, tá vendo que eu tenho uma fronteira não nula. A fronteira não nula é exatamente dada por esse espécie de triângulo, né? Essa função faz uma espécie de triângulo. Aqui ficaria, se eu colocasse nessa posição aqui, ficaria ruim para vocês enxergarem, ficaria uma coisa assim, né? Por isso que eu preferi colocar nessa disposição aqui. Eu peguei, rotacionei, porque aqui ele ficaria, se eu fosse desenhar essa função aqui, ó, ela fica exatamente perpendicular. Então eu não conseguiria ver, tá vendo? Se eu faço tanto desse lado aqui quanto do outro lado, ele ficaria exatamente em cima, né? A sombra dele bateria exatamente em cima. Então por isso que eu rotacionei o desenho para vocês enxergarem melhor o que está acontecendo. Então, a minha solução, de acordo com a fórmula que a gente acabou de ver, seria o Fn vezes o seno hiperbólico de npx sobre b. Esse aqui é o b da história, né?
vezes o seno de nπy sobre b também. E o coeficiente é dado por 2 sobre b, esse camarada aqui é o b, esse camarada aqui é o a da fórmula, esse camarada aqui é o b da fórmula, esse camarada aqui é o b da fórmula, esse camarada aqui é o a da fórmula, beleza? Então, se você faz essa conta aqui, ó, você tem que fazer uma integração por partes. Eu acho que eu fiz essa conta aqui. Aqui, ó. Minha esposa não teve aula hoje, de 8 até 9, por isso que eu dei conta de fazer isso aqui. Porque se ela tivesse aula de 8 até 9, eu teria que ficar olhando os meninos, eu não teria conta, não teria jeito de fazer isso aqui, não. Mas aí, como o aluno dela não veio, né? Aí sobrou tempo para eu poder fazer essa conta aqui. Ó. Essa conta aqui é exatamente aquele coeficiente lá que eu mostrei para vocês, ó. 2 sobre 2, seno hiperbólico de 3, nπ sobre 2, integral de 0 a 2, vezes o f de 1, tá vendo? Vezes o seno. Aqui, ó, eu já fiz a integração por parte em 1 e em 2. Integral de 0 a 1, a minha primeira função é y, e depois 2 menos y, tá vendo? Aqui, a minha primeira integral é de 0 a 1, tá vendo? Eu vou chamar u de y, dv desse seno. Então, o que acontece? Quem que vai ser o... Aqui está o u. Esse camarada aqui é o v da história, né? Porque se o dv é o seno, então significa que o dv é menos o cosseno, né? Menos o cosseno, vezes o inverso dessa coisa aqui dentro. Então, porque quando você deriva nπ sobre 2y, aí eu coloquei 2 sobre nπ aqui para poder cancelar. Tranquilo? Como tem esse menos aqui do cosseno e tem o menos da integração por partes, né? Aí virou mais. Esse 2 sobre nπ aqui é constante, eu já tirei para fora. Integral de cosseno, beleza? Que faria o papel do... Esse aqui é o d, agora vai ser o du, e esse aqui seria o v, né? VDU. Tranquilo até aí, gente? Tá, então agora eu vou substituir o 1 aqui no lugar do y. Quando eu substituir o 1 no lugar do y, vai ficar isso aqui. Quando eu substituir o 0, vai zerar, né? Porque vai ter um 0 vezes essa coisa toda aqui. Mais, qual que é a primitiva do cosseno? Seria seno vezes a derivada de dentro, né? Invertida. A derivada de dentro invertida aqui, como eu já tinha um 2 sobre nπ, e vai sair mais um 2 sobre nπ, então vai ficar 2 sobre nπ ao quadrado, vezes o seno variando de 0 a 1. Então ficou esse camarada aqui, que eu reescrevi, e esse aqui, quando você coloca 1 no lugar do y, vai dar isso. E quando você coloca 0 no lugar do y, aqui vai zerar. Seno de 0 é 0. Tranquilo? Sim? Beleza. A integral 2, Cleverson falou, ok? A integral 2, agora o u vai ser 2 menos y, né? O u vai ser esse camarada aqui vai ser o u, e o dv vai ser o seno. Então, observe que aqui, ó, se o dv é isso, o v seria exatamente o mesmo v daqui, seria menos, né, o cosseno, teria o menos do cosseno. Aí o que eu fiz? Para não escrever o menos, eu troquei o y com 2 de lugar aqui, ó. Não é 2 menos y? Tem o menos do cosseno, não tem? Aí eu peguei e absorvi o menos do cosseno aqui, ó. Em vez de ficar 2 menos y, eu coloquei y menos 2. Tranquilo? Absorvi o menos do cosseno, multipliquei o menos do cosseno. Coloquei 2 sobre nπ, cosseno, normal, né? Aqui ficou, é a mesma coisa de u vezes v, variando de 1 até 2 agora. Agora aqui, ó, tem um tanto de sinal de menos, ó. Tem o menos da fórmula, tem o menos do cosseno, lembra? Tem o menos do cosseno, e tem o menos, ó, se você chamou 2 menos y de u, quando você deriva 2 menos y, vai ficar menos também, não vai? Quando você deriva, ó, o du vai ficar menos dy. Então tem 3 sinal de menos, então por isso que a resposta deu menos. Ficou claro? Então, o 2 sobre nπ saiu para fora, integral de 1 até 2, cosseno. Beleza, agora eu vou substituir 2 no lugar do y. Quando eu substituir 2 no lugar do y, concorda que zera? Né? Porque vai ficar 2 menos 2. Então, agora vai ter o menos
o menos da fórmula para substituir o 1. Quando eu substituir o 1 aqui no lugar do y, vai ficar 1 menos 2, não vai? 1 menos 2 vai dar menos 1. Tem um menos na fórmula, não tem? Então, por isso que ficou positivo. Coloquei 1 no lugar do y, tá vendo? Então, aqui coloquei 1 no lugar desse y aqui, então deu essa parte aqui. Menos, aqui novamente vai sair um 2 sobre nπ aqui, ó, da derivada da dentro invertida, vai juntar com esse camarada, vai ficar ao quadrado. Esse menos aqui é esse menos aqui. Variando de 1 até 2. Agora não é de 0 até 1, né? Então, o que acontece? Esse camarada aqui eu reescrevi. Agora, se eu substituir o 2 no lugar do y, vocês concordam que vai zerar? Porque vai ficar múltiplo de seno de 180, né? Então, zera. Agora vai ter um menos da fórmula para substituir o 1 agora, né? Tem um menos da fórmula e tem esse menos aqui, ó. Então, menos com menos ficou mais. Substituir 1 no lugar do y, deu isso. Aí, quando você soma, esse camarada aqui corta com esse, não corta? Um positivo, outro negativo. Esse camarada aqui, com esse, vai ficar 2 vezes. Como 2 ao quadrado é 4, então 2 vezes 4 deu 8. 8 sobre nπ ao quadrado, seno de nπ sobre 2, vezes esse camarada aqui, ó, que eu reescrevi, né? Agora, ó, para vocês verem, se o n for par, vai zerar. Por que vai zerar? Se você coloca um par no lugar desse n aqui, ó, vai ficar os múltiplos do seno de 180. Então, só vai ter solução se o n for ímpar. Então, se o n for ímpar, aqui eu vou trocar esse n aqui por ímpar, eu vou trocar esse n aqui por ímpar. E quando esse n é ímpar aqui, ó, concorda que essa coisa vai ficar oscilando? Porque vai ficar seno de 90, seno de 270. E vice-versa, né? Quando o n é ímpar. Só que o primeiro valor de n aqui vai dar 1 positivo, não vai? Porque o seno de 90 é 1 positivo. Então, por isso que eu coloquei n mais 1 aqui, ó. Porque quando n for 1, vai ficar 1 mais 1, 2. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Porque o primeiro caso aqui dá seno de 90 positivo. Tranquilo? Essa conta que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Porque ficou seno de 3nπ sobre 2. Eu vou colocar no lugar desse n aqui, eu vou colocar o ímpar. Então, vai dar 6n menos 3, que é o que apareceu aqui, ó. E aqui apareceu o ímpar, tá vendo? No lugar desse n aqui, ó, ao quadrado. Então, isso aqui é exatamente o coeficiente que está dado aqui para vocês, ó. 8, na verdade, se você quiser pegar esse 8 sobre π ao quadrado, dá para tirar para fora, menos 1 elevado a n mais 1, n, o ímpar ao quadrado, vezes o seno dessa coisa aqui, né? Essa coisa aqui, na verdade, é 3, que multiplica 2n menos 1, né? Que a gente viu lá. Tranquilo? O coeficiente? Então, se eu sei que o coeficiente é dado por isso, então a minha solução geral, eu tive que colocar um barra small aqui para poder caber, porque tá vendo que a fonte está um pouquinho menor aqui, é por causa disso, porque não estava dando para colocar no mesmo tamanho de letra. Tirei 8 sobre π ao quadrado para fora, menos 1, esse aqui é o coeficiente Fn, tá vendo? Essa coisa toda aqui, ó. Seno hiperbólico de npx sobre 2, vezes o seno normal, né? Não é hiperbólico, não. nπy sobre 2. Aqui eu coloquei alguns valores, por exemplo, substituí n igual a 1. Né? Coloquei n igual a 1 aqui no lugar desse n, ok? Depois coloquei n igual a n igual a 2, substituí novamente e fui fazendo a conta. E aqui eu desenhei o gráfico para vocês de como que funcionaria. Ó, para vocês verem aqui o que aconteceu. A minha solução da EDP, né? Ó, tá vendo essa fronteira aqui, ó? Deixa eu colocar uma cor azul. Essa fronteira aqui, ó, é exatamente aquela fronteira lá, U de 3y, que eu chamei de F1 de y, não foi? Essa aqui é o y igual a 0. O que é o y igual a 0? Isso aqui, na verdade, é o U de x0. Essa aqui, quem que é?
Esse aqui é o eixo do y, esse aqui é o eixo do x. Essa aqui, ó, o x vale 0, então significa que é u de 0, y. E essa outra aqui, ó, quem que é? Aqui o x está fixado no 2, opa, o y está fixado no 2 e o x está livre, né, para vir de 0 até 3. São as duas condições que eu zerei essa, zerei essa e deixei essa aqui, ó. Tá vendo que fica parecendo com aquele espécie de triângulo que a gente tinha feito na minha solução? Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui no GeoGebra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que esse camarada aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui da aula anterior. O 6. É esse aqui. Vou pedir para abrir aqui. Dar uma observada nesse gráfico. Rotacionar ele aqui no GeoGebra para vocês verem o que acontece. Aqui, ó. Lógico que quando eu mexer aqui, vai desconfigurar esses textos, né? X igual a 0. Mas ó o gráfico que deu, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Esse aqui é o retângulo, vou mostrar a visão de cima. Esse aqui é o retângulo de lado 3 e lado 2, tá vendo? E essa parte aqui, ó, é exatamente quem? É exatamente aquela fronteira não nula, né? Que valeria y até aqui na metade e depois 2 menos y. Logicamente, aqui eu só escrevi o quê? Eu só escrevi dois termos, tá vendo? Esse gráfico aqui é dessa superfície, tá vendo? Depende de x e de y. Aqui eu só coloquei n igual a 1, n igual a 2. Logicamente, quanto mais termos a gente fizer, o que a gente vai acontecer? Essa fronteira aqui ela vai ser mais digna àqueles segmentos de reta que valeria y até aqui e 2 menos y a partir daqui até aqui. Beleza? Então, esse aqui é a solução, ok? Do caso da equação de Laplace para esse problema, né? No caso 1. Ficou claro? O exemplo? Beleza. Então, o que eu tinha preparado para hoje é isso. Tranquilo para todo mundo aí, o pessoal do chat? Será que o pessoal do chat está ouvindo? Tá tranquilo aí, gente, para todo mundo? Nayane, o Vitor fazendo joinha. Natália, João Paulo, Alícia. Mais ou menos, estudar mais para ficar tranquilo. Ana falou. Brenda falou sim. Então, Ana, Ana Tereza falou mais ou menos. Vocês viram que não muda muita coisa, né? A solução, o coeficiente ele ficou um pouquinho diferente, porque apareceu. A solução também dependeu do seno hiperbólico agora, né? Porque antes a gente só tinha a solução. Tranquilo não é a palavra. Antes, qual que é a diferença primordial, né? Antes a gente tinha o quê? Geralmente a gente tinha a solução não nula para o caso onde as raízes eram complexas, não era? Agora a gente teve solução não nula em x para o caso onde as raízes eram reais e distintas. Então, ao invés de usar o cosseno e o seno, que eram as raízes complexas, chegavam nisso, a gente usou os exponenciais, né? Que quando é raiz reais distinta, a solução são exponenciais que podem ser transformadas em cossenos hiperbólicos e senos hiperbólicos. Então, por isso que a solução agora dependeu de seno hiperbólico de x e o seno em y. Ok? A diferença primordial. E o coeficiente agora, ele vai depender também de quê? Ele vai depender vai ter um fator de um seno hiperbólico multiplicando ele. Né? E nos outros casos lá da equação da onda e do calor, não tínhamos, né? O máximo que acontecia lá, acho que era 2 sobre
ANP, né, eu acho, para a equação da onda. Em algum dos casos, o coeficiente tinha uma constante multiplicando ele. Agora apareceu um seno hiperbólico multiplicando a constante. Beleza, então? Tranquilo, então. Até semana que vem, né? Terminamos a nossa... Exatamente. Terminamos a nossa semana 10, aí vai faltar, né? Só a semana 11 e 12 para a gente poder encerrar. Então, falta 3 casos da equação de Laplace. Vocês vão ver que nas próximas aulas da semana que vem, eu aconselho ler o conteúdo. Até mais, Ana. Eu aconselho ler o conteúdo porque na aula de segunda a gente vai repetir, Brenda, até mais, a gente vai repetir mais ou menos o que a gente fez na aula de hoje. Mas na aula de quarta da semana que vem e na segunda-feira da outra semana, os coeficientes para a gente determinar, a gente vai precisar fazer um pequeno deslocamento na exponencial para poder zerar alguma coisa, ok? Para poder fazer sentido a conta, né? Então é interessante que leiam o conteúdo antes, para poder não ficar com... não ser novidade aqui na aula, né? Ok? Então, bom dia para todo mundo e fiquem com Deus. Até segunda. E para quem é de cálculo 3, bom dia. Para quem é de cálculo 3, até amanhã. Natália, Gabriel, Alícia, João Paulo, falou Vitor, Nayane, Ana Tereza, com Deus. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo à medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quarta teremos aula nova no canal. Até mais!